Nossa, eu tenho uma lembrança grande da minha mãe, muito grande da minha mãe, das minhas avós. A minha avó, ela fazia garrafada, ela ia nas casas, chegava nas casas, a primeira coisa que ela ia oferecer as garrafadas dela, medicamento, né? E ela pegava e trocava troco de galinha, troco de comida para nós, leite, ovos, queijo, requeijão. Então ela fazia gambira também, minha avó também fazia gambira. E a minha mãe nunca fez garrafada. A minha avó benzia, ninguém de nós aprendemos as benzição da minha avó. Minha avó benzia, ela não lia sorte. As minhas duas avós não liam sorte, elas não tinham negócio de ler sorte, mas elas faziam benzição e garrafada. A minha avó era muito... A minha avó, não, ela ia nas casas e trazia de tudo pra gente comer. Entendeu? Então eu tenho uma lembrança muito boa da minha avó. Ela era muito amorosa, muito carinhosa. A minha mãe, mas a minha mãe casou novinha, minha avó também ainda criava. Inclusive meus tios, da minha irmã mais velha, minha avó tinha um filho, minha mãe tinha outro. Minha avó tinha um filho, minha mãe tinha outro. Então era assim, aquela confusão toda. Minha avó e minha mãe tendo filho. Da primeira filha da minha mãe, a minha avó também teve um filho. Depois do segundo filho, que foi eu, minha avó teve outro filho. E assim foi indo, pegou aparelho as duas, a sogra e a nora, criando filho e andando e sofrendo, coitadas. Não foi fácil para elas, não. Vento que sopra a saia da moça bonita que vem de longe. Rio que porque na minha época não existia arroz limpo, não existia café socado, torrado e moído, era fogão a lenha, não tinha aguinha na torneira, que é só abrir a torneira e usar a água, né, para lavar roupa, para lavar vasilha. Antigamente era no rio, era nos poços. E era difícil mesmo. A maior parte dos alimentos era, às vezes, arroz mesmo tinha que socar arroz para cozinhar. Café tinha que socar também, torrar e moer. E isso aí, quando a minha mãe viajava, na época da minha mãe, que eu nos meus 16 anos, a gente tinha que, todo lugar que a gente chegasse, tinha que ir na casa para socar arroz, ou então, às vezes a gente chegava em alguma fazenda, tinha manjol, não sei se vocês não conhecem manjol, mas a Karen deve conhecer, porque lá em Minas tem muito, né, Karen? Não? Manjol é aquele que pila, que soca arroz, soca milho, soca café, com água, através de rego d'água. Então, às vezes, quando a pessoa tinha limpo, a gente trocava arroz com casca, troco de arroz limpo. Quando não tinha, a gente tinha que socar no pilão o arroz e buscar lenha no mato, cortar a madeira no mato para poder fazer os lugares para pendurar as vasilhas, para pendurar, para armar a barraca, né? Então, era muito difícil demais. E todo dia você tinha que levantar e era aquela correria demais. A folha da mandioca também a gente pode pôr no chá para ferver e pode fazer o pozinho também. A minha avó colocava a laranja da terra. Como não tem a laranja da terra, eu vou pôr essa laranja baiana para ferver junto. Vocês põem os ferros para esquentar no fogo até envermelhar. Quando tiver vermelhinho, vocês pegam e jogam aqui dentro. Chega fervo assim, solta todo o ferro lá dentro. Na nossa infância, quando uma tia minha casou com meu tio, ela não era cigana. Inclusive foi praticamente uma das primeiras que entrou na família cigana. Dessa vez a gente viajava. E ela também viajava. Eu tinha 6 anos nessa época. Foi em 63 que essa tia minha casou. Aí ela sabia ler. Aí a gente viajando aqui, ali, a gente não conhecia lápis, não conhecia um papel, um caderno. Isso eu já tinha uns 13 anos já. 12 anos, 10 anos, mais 8 anos em diante, que eu já tinha 6 anos. Aí ela começou a ensinar a gente, nós escrever nosso nome no chão, às vezes com o dedo, às vezes com um gravetinho.
Eu aprendi a fazer meu nome na terra, na areia, às vezes, com o dedo ou então com um gravetinho, escrevendo o nome. Ela escrevia em cima e a gente copiava embaixo. Ninguém sabia ler nessa época, quando eu casei quando a minha tia casou, ninguém sabia ler de jeito nenhum. Aí meu pai deu uma vaca nessa época para ela ensinar nós. Isso já foi em 69. Eu já tinha 14 anos, 13 anos. Aí minha tia ensinou, deu aula para nós 1 ano. Aí meu pai foi na cidade, comprou caderno, comprou lápis, comprou borracha, comprou o alfabeto, né, o ABC, o livro. E minha tia deu aula para nós 1 ano, 11 meses ela deu aula para nós. Aí eu comecei a ler e escrever nessa época para cá. Eu já tinha 13 anos, 13, 14 anos, quando eu aprendi a ler em casa. Em casa mesmo, não era na escola não. Aí nós mudamos para São José do Povo, para a cidadezinha lá, nós entramos, estudamos 1 ano lá e paramos também, e aí já fomos viajar de novo. Aí eu estudei mesmo depois de casado. E daí eu fiquei grávida do meu segundo filho. Aí meu esposo, lá é muito frio, na época de frio era frio mesmo, de verdade. Aí ele não deixava eu estudar à noite por causa da friagem. Aí eu estudava de dia, no meio da molecada. Grávida, no meio da molecada, estudando no 5º ano. Quinto, aí fui pro 6º, aí quando chegou no 7º, aí veio um tal de supletivo. Eu fiz o supletivo de 5ª a 8ª, que eu não tinha documento nenhum de escolaridade. Aí eu fiz o supletivo de agosto a final de novembro, peguei o certificado de 4º ano, do supletivo. Depois eu fiz a 5ª, a 6ª e a 7ª, quase toda regular. Aí chegou um tal Logos não, era ensino modular. Aí eu fiz a 8ª, terminei a 7ª e fiz a 8ª modular. Depois eu fiz o 2º grau modular também, chamado Logos, no Progresso. Aí depois eu fui para Tangará, aí eu comecei a dar aula em 87. Eu já tinha o 2º grau completo. Aí eu comecei a dar aula em 87. Aí mudamos para Tangará em 90, aí eu fui pedagogia numa escola particular. E hoje eu aposentei desde 2012, trabalhei 25 anos dando aula, trabalhando só com criancinha pequena.